Graças a Deus, eu sou o pregador Zaqueu, eu que vos trago a mensagem da palavra de Deus. Ouvinte, nesse momento nós vamos orar ao nosso Deus para que Ele venha nos abençoar, porque tudo aqui é dirigido pelo Espírito Santo de Deus, é dirigido por Deus. Nós somos apenas canais de Deus para trazer a mensagem. Então nesse momento nós vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, por mais esse momento que estamos aqui, reunidos como igreja, Senhor, para ouvir e aprender a Tua Palavra. Senhor, hoje o Senhor tem instrução muito importante para a nossa vida. Hoje o Senhor tem instrução do alto, instrução que vai fazer nós atravessarmos a matéria e entrarmos no mundo espiritual. Abençoa cada ouvinte, Senhor. Abençoa ele e que o Senhor traga ele para se converter, para aprender a Tua Palavra. Guarda ele, a mente dele, o coração de tudo que não presta, Senhor, para que ele venha ser instruído por Ti. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Ouvinte da Palavra de Deus, nós estamos aqui trazendo a Palavra e nesse momento nós vamos falar de um assunto muito interessante, um assunto de suma importância para a sua vida, para a minha vida. Eu gostaria de fazer um questionamento para você, uma pergunta. Em que está fundamentada a tua vida? Qual é a sua segurança? Então hoje, o tema hoje vai ser: em que você se fundamenta a tua vida? Que segurança você tem? E nós vamos para a Palavra de Deus nesse momento, vamos fazer a leitura e nós vamos ver o que Deus vai nos ensinar, o que Deus tem para nós nessa leitura. A nossa meditação está no livro de Mateus, no capítulo 7 e no versículo 24. Mateus, capítulo 7, versículo 24. Que diz assim as Sagradas Escrituras: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhar-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Ouvinte da palavra, você está edificando a sua casa sobre o quê? Sobre qual é o fundamento da tua casa? A tua casa, ouvinte, é toda a sua vida. O que você está procurando para a tua vida? Qual é o alicerce que tem embaixo dela? Porque o alicerce é que mantém a casa, estruturada, que mantém a casa em pé. É o alicerce que mantém a casa quando vem a tempestade, quando vem a chuva. E a sua casa, que tipo de material que você está usando? Que tipo de fé que você tem? É isso que nós vamos aprender hoje aqui na Palavra de Deus. Porque hoje nós estamos vendo pessoas construindo as suas vidas, que são as suas casas, de várias maneiras. Mas a Palavra de Deus, ela nos dá instrução, ela nos dá material para nós construirmos a nossa vida, a nossa casa. E nesse momento, nos dias atuais, nós estamos vivendo uma época onde está sendo apresentado a nós fundamentos perecíveis. Está apresentado a nós através das pregações, através dos pregadores, hoje em dia, coisas que vão passar, coisas que com o tempo vai se dissolver. Mas nós estamos aqui com a Palavra de Deus, trazendo a mensagem do Evangelho. Então, gostaria que você prestasse muita atenção, ouvinte, porque isso aqui vai fazer grande diferença para você na eternidade. Essa palavra de hoje, ela vai ter um impacto na sua vida muito grande, pode ter certeza. Ou você vai dar glória a Deus porque você acatou essa palavra, ou você vai se lamentar porque você não acatou. De uma maneira ou de outra, você, ouvinte, já está, por essa palavra,
tendo algum efeito na sua vida. Ou vai servir para você se lamentar, ou vai servir para você dar muitas glórias a Deus. Porque hoje, ouvinte, as pessoas estão construindo a sua vida naquilo em que Deus possa dar para ele. As pessoas estão construindo a sua vida correndo atrás do alicerce naquilo que vai perecer. Você está entendendo o que eu estou dizendo, ouvinte? Às vezes a pessoa está buscando pela família. A gente vê muitas igrejas, campanhas e campanhas pela família. A família sua vai passar, e depois a sua vida? Outros estão buscando a campanha pela saúde. A sua saúde um dia ela vai ficar ruim de novo, ela vai passar, e depois a sua vida? Outro está buscando a campanha pelo emprego. O seu emprego vai passar também um dia. Então, ouvinte, não se iluda, porque as igrejas, os ministros de Satanás, os falsos profetas, estão profetizando coisas que vai perecer. Mas nós estamos aqui lutando desesperadamente para te dar um verdadeiro fundamento. O que realmente importa, ouvinte? O que é precioso para você? As pessoas estão buscando Jesus para satisfazer os desejos carnais dela. Eles não estão fazendo de Jesus a verdadeira rocha. Eles não estão fazendo de Jesus o alicerce principal. Está entendendo, ouvinte? Por quê? Por que você deve estar pensando? Por que ele está falando isso? Porque nós temos que ter Jesus como a nossa principal coisa que nós devemos buscar. Nós devemos dar o nosso coração em Cristo. Nós não devemos buscar por nada nesse mundo. E as igrejas estão ensinando: você tem que buscar a sua saúde, você tem que buscar o seu dinheiro, você tem que buscar o seu emprego, a sua família. A Bíblia, ouvinte, a Bíblia manda você se despojar de tudo isso. A palavra de Deus manda você buscar o verdadeiro tesouro. A palavra de Deus manda você buscar o reino de Deus. Jesus, Ele é a pedra de grande valor, amigo. Quando você realmente valorizar Ele, você vai buscar Ele. Você não vai buscar mais nada. E hoje as heresias entraram dentro das igrejas, ouvinte. Entraram sorrateiramente no nome de Jesus, dizendo para você buscar isso, buscar aquilo. Mas isso que você vai buscar vai passar um dia. Jesus não prometeu boa vida para nós aqui nessa terra. Mas você pode ter uma boa vida aqui? Pode, ouvinte, desde que você tenha Jesus. Mas como que vai ser sua boa vida? Sua boa vida, ela independe das condições que você está. Nós vivemos morrendo de pregar aqui, falando. A boa vida que Cristo dá para você não depende da situação que você está. Mas esse falso Jesus, a boa vida depende da sua situação. A boa vida depende da sua saúde. A boa vida depende do marido que foi embora. A tua boa vida depende do emprego. Mas o verdadeiro Cristo não. A tua boa vida não depende de ninguém. A sua boa vida está depositada no verdadeiro tesouro que é Jesus. E nós estamos vendo. Hoje nós estávamos ouvindo um programa de televisão pela internet, muito interessante, que me chamou a atenção. Chamou muito a minha atenção. As pessoas lá ligando, lá falando, pessoas com doenças graves, várias pessoas com doenças que não têm cura. E aí elas naqueles desespero enorme, buscando essas igrejas que ficam prometendo cura. E aí eles foram usados nas igrejas, usados, literalmente usados. Aí quando eles não viram que não teve a cura, eles descartaram a pessoa e acusaram que as pessoas não têm fé. Tem uma pessoa que ligou lá chorando. Ele falou que eu não tenho fé, que eu tinha que buscar, porque eu não fui curado. A pessoa estava com leucemia. E aí eles usam isso aí. Está dando a segurança para aquela pessoa da cura da saúde. Meu Deus!
Se fosse assim, não existiria mais doente, era só aceitar Jesus, era só buscar. Mas a palavra de Deus diz que se nós buscarmos Cristo só nessa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Acredite nisso, ouvinte. Vamos ler onde que está o texto, para você acreditar, que eu gosto de mostrar. Porque se a palavra de Deus fala que se nós buscamos a Cristo, esperarmos alguma coisa só nessa vida, nós vamos ser miseráveis. Vamos ver onde está esse texto, ouvinte. Está, ouvinte, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Vamos ler para você. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Diz assim as Sagradas Escrituras. Diz assim, olha: se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Está vendo, ouvinte da palavra de Deus? Será que você vai conseguir entender esse texto? Será que você está assimilando a palavra de Deus? Se você está esperando alguma coisa de Cristo só nesta vida, ouvinte, você é um homem miserável. Porque a palavra de Deus fala que a nossa pátria não está aqui. A nossa consolo não está aqui, ouvinte da palavra. O nosso consolo está na eternidade, que nunca vai se acabar. Jesus, ele não quer te consolar aqui e daqui a pouco acabar a sua consolação. Não. Talvez essa situação que você está vivendo, ouvinte, é para a glória de Deus. Você tem que entender isso. Nós já fizemos uma pregação aqui sobre as adversidades da vida. Então você tem que entender isso. E aí, continuando lá naquele programa, várias pessoas correndo atrás dessas igrejas. Por quê? Ela estava correndo atrás de coisas, esperando em Cristo só nessa vida. E muitos deles morreram, partiram. E muitos deles perdem a fé, ouvinte. Perdem a fé. Porque essas igrejas, elas fazem as pessoas perder a fé. Vocês já perceberam que termina uma bênção, eles começam outra bênção. Na Bíblia não tem campanha, ouvinte. Aprenda isso aí. Não existe campanha. Nós já pregamos que quando você obedece a palavra de Deus, a bênção corre atrás de você. E nós temos aqui em Isaías, capítulo 30, versículo 15. Vamos ver aqui o que Deus diz para nós. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: voltando e descansando sereis salvos. No sossego e na confiança estaria a vossa força, mas não quisestes. Ouvinte da palavra de Deus, talvez esse problema seu faz você ficar correndo para cima e para baixo. Você está se cansando. Você não está descansando nas promessas de Deus. Você não consegue, parece que você ouve a palavra de Deus. Deus fala para você ficar tranquilo, que Ele está cuidando de você. Mas você fica correndo. Está escrito aqui, ó: voltando e descansando sereis salvos. No sossego e na confiança estaria a vossa força. Se você ficar no seu sossego, ouvinte, no sossego nas promessas de Deus. Aliás, você se sossegar e você confiar, aí Deus vai te dar força. É isso que esse texto está dizendo. Está aqui, ó: voltando e descansando sereis salvos. No sossego, sossega. Para de ficar correndo atrás dessas igrejas. Para de ficar correndo atrás desses pastores que estão prometendo o mundo e o fundo. Tenha confiança na promessa de Deus, ouvinte da palavra. Se você realmente é ovelha de Deus, você vai confiar que Deus está cuidando de você. Você vai confiar que a tua causa está na mão dele. Deixa ele fazer do jeito que ele quer. Não é do jeito que você quer. Aprenda isso. Será que você não confia na promessa de Deus para a tua vida? Será que você não consegue acreditar que Deus está cuidando de você? Lembra daquele texto que diz: nem a morte vai nos separar, nem a doença, nada do amor de Cristo. Por que você está correndo, querendo coisas perecíveis? Por que você quer correr o risco? Deus tem um plano na sua vida. Aí você quer o teu plano, que Deus faça o teu plano. Então você toma muito cuidado, porque quando você confia, você fica na confiança,
na promessa de Deus, Deus vai te dar força. Está aqui, ó. E na confiança estaria a vossa força. Para que confiança? Quando você confia nele, ele vai te dar força para você passar isso. Porque você... Talvez Deus não quer te curar. Deus tem um plano maior na sua vida. Talvez Deus tenha um plano para salvar você. Por isso que você está nessa situação. Deus tem um plano para poder você sair lá na frente. Depois disso, melhor. E aí você quer fazer da tua maneira. Aí você vai estragar tudo. Na Bíblia mesmo estava escrito. Teve um homem que ficou muitos anos cego. Vieram perguntar para Cristo. Por que ele estava cego? O pai dele pecou? Jesus falou, não. Aqui era para... Ele estava cego todos esses anos. Para a glória de Deus ser manifestado nele. Vamos ler esse texto, ouvinte? Vamos ver esse texto? Está aqui, ouvinte. No livro de João. No capítulo 9. Eu vou ler para você entender. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifeste neles a obra de Deus. Está vendo, ouvinte da palavra de Deus? Talvez isso que está na sua vida, e às vezes a pessoa fica falando, porque você pecou, porque fez isso, fez aquilo. Não! Quando você aceitou Jesus, tudo isso aqui foi anulado. É para a glória de Deus, você tem que entender isso. Olha aqui o que aconteceu. E depois que Jesus disse isso aqui, no versículo 6, ele diz assim, tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Está vendo? Esse cego já estava no plano de Deus. E aí as pessoas não entenderam, começaram a conjecturar, falar, porque será que foi o pai dele que pecou? Será que foi ele? Não. Aí perguntou, Rabi, quem pecou? Foi o pai dele? Foi ele? E Jesus falou, não, é para a glória de Deus. Mesma coisa na sua vida. Talvez você tenha ido à igreja aí, e as igrejas têm falado para você, não, você não deve aceitar isso. Ouvinte da palavra. Quando você passou a ser de Deus, filho de Deus, você está sob os cuidados dele. Não importa o que vai acontecer com você. Não importa se você não vai ser curado. Não importa. Não importa se está tudo dando errado. Isso vai resultar para a glória de Deus. Na internet, ouvinte, tem um pastor chamado Pastor Zapata. Para que exemplo melhor você acessa no YouTube, você vai entender que dali é para a glória de Deus. Todo mundo que vê ele, às vezes está com uma situaçãozinha de nada, mas vê aquele homem, ele esquece o que ele está passando, ele vai falar, me perdoe, meu Deus. É assim, ouvinte. Mesma coisa na sua vida. É a mesma coisa na minha vida. Na minha vida aconteceu tantas coisas. Eu não tinha muita compreensão, e alguém mandava fazer campanha. Você não deve aceitar isso, não deve aceitar aquilo. E aí eu, examinando as escrituras, eu falei, mas Senhor, eu estou no centro da sua vontade. E Deus foi trabalhando na minha vida. Deus foi mostrando que aquilo que estava acontecendo, aquela aparente derrota, era para a glória de Deus, para transformar eu no que eu sou hoje. É isso que nós devemos entender, ouvinte. Os falsos pregadores estão aí pregando contra a vontade de Deus. As pessoas não estão mais no centro da vontade de Deus, estão no centro da vontade delas. As pessoas não estão mais servindo a Deus, estão servindo a si próprio. E estão os falsos aí, e o mundo ouve eles, porque eles falam que o mundo quer, o que as pessoas querem. E aí voltando lá para aquele programa lá que estava lá falando, e nós vendo os absurdos. Mas graças a Deus que tinha um pregador verdadeiro lá. Se você quiser assistir, você pode acessar. Vem e vê TV, é na internet, um programa muito bacana, Caio Fábio. Vem e vê TV. E aí ele estava lá instruindo as pessoas, irmã, isso que você está passando é para a glória de Deus, como nós sempre temos ensinado aqui. Então nós estamos vivendo em outra dimensão, ouvinte. Nós estamos buscando as coisas do alto, nós não buscamos as coisas da terra. Por que nós não buscamos as coisas da terra? Porque as coisas da terra já está questão resolvida para nós.
As coisas da terra para nós é coisa passado. Nós estamos aqui, mas já está tudo resolvido. A palavra de Deus manda eu me envolver no reino dele. Quando eu me envolvo no reino de Deus, Deus fala, eu já estou cuidando para você disso e daquilo, estou dando força para você. É assim que Deus trata. Você cuidado para você dar ouvido para lobos vorazes. Eles querem arrancar alguma coisa de você, ouvinte. Tudo por detrás tem um golpe. Por isso que nós denunciamos as obras das trevas. Por isso que nós denunciamos igual o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele denunciava na palavra. E eles não gostam que a gente fala. Eles odeiam quando a gente denuncia eles. Ah, está criticando. Não é verdade. Nós estamos jogando luz nas trevas. Porque quando eles fazem isso com uma pessoa que está fragilizada, às vezes a pessoa está com a vida fragilizada, eles vão lá e se aproveitam daquela pessoa. Vem para a minha igreja que você vai fazer campanha, chega lá, arranca o dinheiro dela. Você tem que fazer isso, está em pecado, você não vai para o céu. E aí tira a fé daquela pessoa. Esses falsos pregadores, eles mandam a pessoa para o inferno, ouvinte. Por isso que Jesus foi muito duro com eles, com os fariseus. E no nosso meio nós temos hoje. E agora está pior. Eles vêm com a aparência de piedade, usando a palavra de Deus. Vocês têm que estar atentos, porque Satanás se transforma em anjo de luz. A palavra de Deus fala que eles também se transformam em ministros da verdade. Vamos ver aqui, ouvinte. Eu vou ler para você, que eu não gosto de falar as coisas e não mostrar dentro da palavra. Está aqui, ouvinte, em 2 Coríntios 11, 14 e 15. Que diz assim, olha. Vou ler o 13. Vou ler o 13. Aqui. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo, ou seja, pregadores, profetas, tudo isso. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Ouvinte da palavra. Imagine Satanás se parecendo com anjo. Será que você ia ser enganado facilmente? Será que ele se aparecesse na sua igreja ou para você mesmo? Olha, eu sou um anjo de Deus, não leia mais a Bíblia. Você iria acreditar? Com certeza você iria acreditar que você é bobinho. Você não conhece a palavra. Agora o 15. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça. Está ouvindo, ouvinte? Você lê isso aqui, guarde a palavra de Deus. Você é enganado porque você não quer aprender a palavra. Você tem aversão à palavra. Você faz tudo, você ora demais. Isso não resolve. A oração vem depois que você tem o conhecimento da palavra. Está aqui, ó. O fim dos quais será conforme as suas obras. Está vendo, ouvinte? Uma vez eu estava no Nordeste e eu vi aquela turma de gente orando. Mas orava. Joelho até calejado. Aí, naquela época ainda as portas estavam abertas para nós. Fomos pregar na igreja lá. Falei, irmãos, vocês estão errados, irmãos. Vocês estão invertendo a ordem de Deus. A ordem de Deus não é essa. A ordem de Deus é diferente. Vigia primeiro, depois ora. Está aqui em Lucas 21, 36. Está escrito assim: vigiai, pois, em todo o tempo. Como é que você vigia? Você vigia de olho fechado, ouvinte? Você vigia com a palavra de Deus, que é a espada. Quando vem as heresias, você já está lá dentro de você. Não, ele está falando errado para mim. Não adianta você orar. A oração faz parte, mas depois que você tem conhecimento, quando você tem conhecimento, você vai até orar com propriedade, você vai orar certo. Por isso que a palavra de Deus diz que nós não sabemos como devemos orar. Está escrito, né? Então, ouvinte, primeiro você tem que vigiar, você tem que ficar firme na palavra. Pega os textos da palavra de Deus, decore. Eu vivo insistindo para as pessoas, mas as pessoas fazem tudo. Se eu pedir para fazer um sacrifício, ela faz. Mas se nós pedirmos para elas examinar as escrituras com afinco, porque é com as escrituras que ele vai vencer Satanás. Lembra da tentação de Cristo no deserto? Você acha que Cristo venceu Satanás orando ou com a palavra? Foi com a palavra, ouvinte. Não se iluda. Vamos ler aqui, está em Lucas 4. Vamos ver aqui, ó.
ao diabo. O diabo, e disse, no versículo 3 do capítulo 4, e disse-lhe o diabo: se tu és o filho de Deus, diz a essa pedra que se transforma em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo, olha bem, presta atenção que eu vou dizer, ouvinte. Está escrito, quer dizer, Jesus sabia que estava escrito, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Será que se fosse nós que estava sendo tentado? Ai, deixa eu orar, vou cair de joelho. Oh, Satanás está repreendido em nome de Jesus. Será que você ia fazer isso? Não, ouvinte. Você tem que citar a palavra de Deus para o diabo. Não, mas está escrito, fulano. Você está falando isso, mas está errado. Não é assim que você está falando, está errado. A palavra de Deus manda eu fazer assim, assim. Você está fora da palavra. Você tem que citar a palavra. Se o diabo aparecer para você, falando as coisas, você pega e vai dobrar o joelho e ficar orando ali. Você vai ser derrotado, meu irmão. Você tem que citar a palavra. O exemplo da tentação de Cristo é um exemplo muito claro, que é vigiando com a palavra. Vamos ver mais para frente, né? E Jesus citou a palavra, está escrito, Satanás, nem só de pão viverá. Aí Satanás falou, por aqui não deu certo, deixa eu ir para o outro. Aí o diabo, no versículo 5, e o diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. Aí Satanás tentou seduzir a Cristo, mostrando o mundo. E Satanás está fazendo isso com você. Olha, se você fazer isso, você vai ter isso. Se você fazer isso, você vai ser curado. Se você fazer isso, você vai ter seu emprego. Se você fazer isso, você vai ter teu marido. É isso que Satanás está fazendo na boca dos falsos pregadores. E talvez você nem perceba isso. E aí, e disse-lhe o diabo: dar-te-ei todo esse poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Ouvinte da palavra, já cansei de dizer, o diabo não vem com o nome de diabo. Ele está vindo com o nome de Cristo. E ele está fazendo essas ofertas do mundo para você. Mas você tem que adorar ele. Você está pensando que está adorando a Cristo. E aí ele fala que vai te dar, mas não te dá nada. E aí, olha o que Jesus fez de novo. E Jesus respondendo disse-lhe: vai-te para trás de mim, Satanás. Olha de novo Jesus dizendo: porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Está vendo, ouvinte? Jesus em nenhum momento ficou lá tremendo de medo, orando. Não, ele conhecia a palavra de Deus. Jesus conhecia. E aí o diabo não se deu por vencido. E levou, aqui no versículo 9, e levou também a Jerusalém, e pô-lo sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: aí, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo. Olha, agora presta atenção, ouvinte, seja inteligente. O diabo também cita as Escrituras. E os filhos de Satanás, que vêm transvestidos de ministro da justiça, de pregador, de profeta, de apóstolo, também cita a palavra. Olha aqui que o diabo diz. Olha, eu vou repetir, versículo 9. Levou também a Jerusalém, e pô-lo sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Olha o que ele falou no 10. Porque está escrito, o diabo falando: mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustenham nas suas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. Está vendo, ouvinte? O diabo vai vir com a palavra de Deus. Não, porque você é filho de Deus, você não tem que aceitar isso, aceitar aquilo. Você hoje está recebendo luz. Você só vai cair se você não for de Deus mesmo. Você só vai cair se você não tiver o Espírito Santo de Deus e não quiser a palavra da verdade. Porque nós estamos dizendo a verdade e mostrando para você. Nós estamos explicando para você. Eu tenho visto pessoas se desviarem da verdade para correr atrás dessas dissoluções. Agora vamos ver o que Jesus diz. Jesus diz aqui no 12. E Jesus respondendo disse-lhe: dito está, quer dizer, está escrito: não tentará o Senhor teu Deus. É assim que você expulsa Satanás da sua vida, ouvinte. É com a palavra de Deus. Aprenda isso. Gaste tempo. As pessoas, eu fico muito assim, olhando as atitudes das pessoas. Nós temos a nossa igrejinha aqui. Nossa igrejinha é tão pequena, mas as pessoas não se esforçam para estar presente, para vir nelas. As pessoas se esforçam por tudo. Eles gastam horas lá fora
em outros cantos, indo para um lado, indo para outro, mais de 3, 4 horas. Aqui nós ficamos uma horinha. As pessoas não querem estar aqui, não querem. Nós convidamos, sábado nós saímos, convidamos as pessoas. E cadê que apareceu alguém? Mas eu tenho certeza que quando é de interesse delas, do desejo, do coração pervertido delas, elas correm atrás. Se é para as coisas delas, para a área do dinheiro, para a área da saúde, todas as áreas, ela corre atrás. Ela fica horas e horas se sacrificando por elas mesmas. Mas ela vinha aqui reunir com nós, com a igreja de Deus, elas não se reúnem. Então elas se tornam mentirosas, hipócritas. Porque elas procuram o seu próprio benefício. Elas fazem o maior sacrifício por elas, pelas coisas delas, mas elas não fazem o sacrifício de estar junto com os irmãos, aprender a palavra, inventa 1001 desculpa, tem sempre alguma coisa na cabeça, mas não quer estar presente. Uma horinha aqui é uma eternidade. Então nós ficamos desconfiados, porque sábado nós saímos, nós convidamos as pessoas, vai lá, é uma horinha, termina rápido. Nós temos até o cuidado de começar no horário certo, terminar no horário certo. Nós deixamos as pessoas descontraídas aqui, para as pessoas não se cansar. Mas se for naquelas igrejas que fica 3, 4 horas em pé, eles ficam. Aqui não. Então eu tenho muita desconfiança. Às vezes eu aceito na hora que a pessoa fala, mas eu olho as atitudes das pessoas. Porque eles falam que ama Deus. Ah, eu amo, não sei o quê. Mas na hora que é para entrar em ação, que dali não se materializa. Sabia disso? Outro dia estava chovendo, uma chuva muito forte. E aí eu tinha que fazer o programa. Eu tinha que me deslocar da minha casa até aonde eu vou fazer o programa. Uma chuva torrencial. Aí alguém me disse: não, pai, não esquenta a cabeça. Pra quê? Eu falei: não. Vesti uma roupa, uma capa, vesti um guarda-chuva, coloquei um chinelo para não molhar o sapato e fui. Falei assim: se fosse para mim trabalhar, eu ia debaixo de chuva. Se fosse para minha saúde ir no médico, eu ia no médico, me arrastando, mas eu ia. Por que eu não vou fazer isso pro meu Deus? Então, ouvinte, você que está ouvindo essa palavra, você pense na sua vida, pense nas suas atitudes. Será que combina o que você fala e o que você faz? Está combinando isso? É bom você pensar, repensar, porque naquele grande dia, o olho de fogo, que é Jesus Cristo, o nosso juiz, justo juiz, ele vai olhar para nós. E aí ele vai ver todas as nossas atitudes. O que ele vai olhar, ele não vai olhar suas palavras. Ele vai comparar a tua palavra com a tua atitude. E aí vai falar para você, ele vai apontar o dedo para você. E aí, o que vai ser de você? O que você vai falar para ele? Eu quero, por isso que eu faço a obra de Deus, eu tenho um grande temor e tremor quando eu falo as coisas. Nós estamos aqui, sabe? Trabalhando na obra de Deus. E nós temos noção do que é isso. Mas se eu falasse assim, olha, igual a gente foi sábado no grupo de pessoas lá, e as pessoas, se eu falasse assim, vai lá que eu vou fazer uma oração forte, e Deus vai abençoar você, vai te dar isso, vai te dar aquilo, eu tenho certeza, ouvinte, que aqui estaria cheio de gente. Mas como aqui nós só pregamos as coisas do alto, ensinamos o que é realmente de valor para você. Nós somos um grupo muito pequeno. Por isso que a palavra de Deus diz que o caminho é estreito e apertado. Eu vou ler para vocês aqui, para vocês entenderem. Olha, ouvinte, o que diz em Lucas 13, 24. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Olha o que diz em Mateus 7,14 também. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Agora, Mateus 7,13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Ouvinte da palavra de Deus, você pode ter certeza que o rebanho de Deus sempre vai ser pequeno. É isso que a palavra de Deus diz. Sempre foi assim. Por isso que Deus diz que os israelitas, apenas os remanescentes é que vai
participar do reino de Deus. Então a nossa luta, ouvinte, a nossa luta, ela é dessa forma. Nós não adianta querer fugir disso, porque já está escrito sobre isso. E as coisas de Deus é dessa forma, ouvinte da palavra. Então, se Deus falou que são poucos, quem é nós para falar que a maioria vai aceitar as coisas de Deus? Então nós estamos aqui na nossa igrejinha. Satanás tem trabalhado contra, mas nós estamos firmes, nós não vamos desistir. Nós vamos continuar nessa luta, porque o nosso Deus, Ele está conosco. Ele não nos desampara. Ele não deixa o servo deles confundido e nem envergonhado. Então, ouvinte, eu quero que você leia em Filipenses 4, versículo 6. Diz assim as Sagradas Escrituras: Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. Então, ouvinte da palavra de Deus, nós temos que aprender a não ficar inquieto por coisa alguma. Isso aqui é um mandamento de Deus. O que será que está inquietando a tua vida, ouvinte? A palavra de Deus fala que as coisas do mundo não podem nos inquietar, porque nós temos algo muito maior. Então, o que nós devemos fazer? Fazer nossas petições a Deus. As nossas petições têm que ser em tudo conhecido pela oração e súplica, com ação de graças. E a palavra de Deus aqui, ela é bem clara. Entendeu, ouvinte? Por exemplo, o apóstolo Paulo aqui em Filipenses, no capítulo 4, ele diz assim, e o versículo 11: Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Então o apóstolo Paulo está falando assim: olha, eu tenho uma segurança tão grande, eu não fico inquieto por nada. Eu me contento com a situação que eu estou. Ele estava dizendo, ouvinte. E aí você vê essas igrejas aí prometendo para você não estar contente. Tá vendo como que é bem sutil as coisas? Mas é bonito isso, é gostoso de você ouvir. E aí no 12 ele vai falar: sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Por que ele pregava desse jeito? Por que ele falava assim, ouvinte? Porque ele sabia em quem ele cria. Ele sabia quem estava, na mão de quem que ele estava. E a palavra de Deus diz que nós devemos também confiar no caráter de Deus. Olha o que diz o apóstolo Paulo aqui. É bem interessante isso. Está aqui, ouvinte. Em 2 Timóteo 1,12. Vamos ver o que fala aqui a palavra de Deus. Por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Será que você consegue dizer isso? Será que você consegue dizer assim: eu sei em quem eu creio? Mas o que está acontecendo? Às vezes alguém está dizendo para você: não é isso. Mas você tem que citar a palavra de Deus. Você tem que falar assim: não, eu sei, a minha situação está do jeito que está, mas eu sei em quem eu tenho crido, e Ele está me guardando até aquele dia, está guardando o meu depósito. Eu estou em segurança. É assim que nós devemos falar. Porque às vezes Satanás vem soprando no nosso ouvido: ah, porque é isso, porque você é isso, é aquilo. Satanás usa as pessoas. Então, ouvinte, em nome de Jesus, você está recebendo luz aqui. Não deixa Satanás soprar as coisas no teu ouvido, porque senão você vai perecer. Vigie, use a palavra de Deus,
Pegue esses textos, ouvinte, pegue esse texto da palavra e decore ele, para quando o inimigo vier te afrontar, quando o inimigo vier com astúcia, você também usa a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você tem que fazer isso. Então nós vamos agora ver quais são as armas que nós devemos usar para derrotar esse inimigo. Vamos lá para o livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10 em diante. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Está vendo aqui? Nós devemos nos fortalecer, irmãos, no Senhor e na força do poder de Deus. Como que eu vou me fortalecer na força do Senhor? É eu confiar no caráter dele. Estou me fortalecendo no Senhor e na força do seu poder. É a palavra que ele nos deu. É o poder da palavra que ele tem. E aí no 11 vai dizendo: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Olha, ouvinte, muito servo de Deus não sabe discernir as astutas ciladas do diabo. É aí que mora o perigo. Talvez você está achando que ele está vindo por um lado, ele está vindo pelo outro. E ele está vindo com a palavra de Deus distorcida. Ele está vindo transvestido em amigo. Ele está vindo transvestido em pregador da palavra. Será que você consegue ter discernimento para saber que é o inimigo que está armando para você? Mas por essa palavra, ouvinte, você está aprendendo a discernir tudo aquilo que te causa perturbação, tudo aquilo que tira a tua paz, a tua tranquilidade, mesmo que ele venha com a palavra de Deus debaixo do braço. Não é de Deus, porque as coisas de Deus são diferentes. A tristeza de Deus, ela gera vida. A tristeza de Deus, ela gera melhora de sua vida. Olha o que diz aqui no 12: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Está vendo, ouvinte, quanta coisa nós temos que enfrentar? Está falando aqui, ó, que nossa luta não é contra as carnes, nem contra o sangue, não é contra as pessoas. Mas as pessoas são usadas por esses principados. Principados são os reinos tenebrosos que há, invisível. Contra as potestades, potestade eu já te ensinei. São poderes, são dominações, são seres com poderes. Contra os príncipes das trevas desse século, quer dizer que tem príncipe com autoridade, que ele age em certa área da vida das pessoas. Contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, por detrás dessa ação aí que está deixando você dessa forma, existe um reino tenebroso, um reino o qual você não consegue ver a olho nu, mas você consegue enxergar pelos olhos espirituais. Você consegue enxergar quando você coloca a lupa da palavra de Deus. Aí você consegue. E aqui no versículo 13, estou falando de Efésios capítulo 6, versículo 13 agora. E você quiser ler tudo essa instrução para você saber lidar com as hostes espirituais das regiões celestiais da maldade, então você lê Efésios 6, de 11 em diante. Agora eu vou ler o 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Você sabe o que são as armaduras de Deus, ouvinte? Se você não tomar as armaduras de Deus, você vai ser atingido pelo inimigo. E o inimigo, ele sabe qual é o teu ponto fraco. E aí aqui está continuando: para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Será que você vai resistir no dia difícil para você? No dia mau? Será que você vai conseguir chegar lá? Será que você vai conseguir manter a tua fé, ouvinte? Aí a palavra de Deus aqui vai dizendo aqui, ó: estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade.
Você sabia que o lombo nosso, o que é cingido? Cingido é vestido, é calçado com a verdade. O lombo, eu pesquisei, o lombo é onde fica a coluna vertebral. É aquele que mantém o ser humano em pé. Então aqui está dizendo aqui, ó, você pega na parte mais perigosa que pode te derrubar, que é o lombo, pega a verdade e bota ali a verdade. Qual é a verdade? A verdade é que Deus está cuidando de mim. A verdade é que nada vai me separar do amor de Deus. A verdade é que mesmo que eu estou nessa situação, Ele está cuidando de mim. Eu não preciso de mais nada. Está entendendo, ouvinte? Nem que seja alguém dizendo assim, faça isso, faça aquilo, não. Eu estou envolvido no reino de Deus. Eu não preciso de mais nada. Eu não preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Eu já estou dentro do reino de Deus. Quem vai fazer isso, fazer aquilo é Deus. E aí continuando. E vestida a couraça da justiça. O que é vestida a couraça da justiça? A justiça de Deus. Deus é justo. E calçados os pés na preparação do evangelho da paz. E vou continuar anunciando o evangelho. É isso que nós vamos fazer. Estou calçando o evangelho quando eu saio para evangelizar. Isto é, estou tão entretido no reino de Deus, pregando o evangelho da paz, fazendo os homens ter paz com Deus. E aí vai dizendo no 16: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Está vendo, ouvinte? Se você não tiver a fé, o maligno vai te jogar dardos inflamáveis. O que é dardos inflamáveis? Antigamente, quando os guerreiros iam para a guerra, eles pegavam aqueles dardos e ateavam fogo. Ele jogava o dardo no alvo. E quando atingia o alvo, ele incendiava tudo, destruía tudo. Mesma coisa é Satanás. Às vezes ele vem e lança uma palavra através de uma pessoa para você. Pronto. Aí destrói toda aquela fé sua. Destrói toda aquela segurança que você estava acreditando. Por quê? A sua fé ficou fragilizada. Você não teve fé suficiente para repelir aquilo. Às vezes ele joga pensamento na tua cabeça. E aqui dali é como fogo. Ele vai destruir tudo. Aí no 17: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então você tem que ter uma arma de ataque também, ouvinte. Você tem que ter uma arma para você poder botar o inimigo para correr da sua vida. Como? É você citando a palavra de Deus, é você aplicando, falando, não, também está escrito assim, 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 assado. E ele vai correr de você. E aí vai dizendo no 18: orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Você está vendo, ouvinte, que a oração só está vindo aqui no final, que é no versículo 18. Ele vai falando de todas as armaduras, mas a oração fica bem aqui para o final. Depois que você está bem preparado, que você está bem municiado com as armas espirituais. Então, ouvinte, se você quiser, você já pode ter a segurança que você necessita. Nós temos um Deus todo-poderoso. Você não precisa ficar desesperado. Você não precisa correr por todo o vento de doutrina. Porque senão você vai se embananar. Porque senão você vai ficar em maus lençóis, ouvinte. Você vai ficar em maus lençóis. Porque o inimigo das nossas almas, ele não perde tempo. Ele faz de tudo para fazer você se desviar do caminho. E ele vai lutar com você até o último minuto. Pense nessas palavras. Pense nessas palavras que é muito importante. Você leia Efésios 6:11. Toma o capacete da salvação, a espada do Espírito. E cinja o teu lombo com a verdade. E vista a couraça da justiça. E calça os pés na preparação do Evangelho. Prega o Evangelho da paz. E pega o escudo da fé. E pega o capacete da salvação.
O capacete da salvação aqui vai na cabeça. Ele vai te proteger você dos maus pensamentos. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, tem que estar com essas. Essas aqui são as armaduras de Deus. Será que você está entendendo, ouvinte, o que está sendo dito aqui para você? Então, ouvinte da palavra de Deus, a palavra de Deus diz aqui em Filipenses 4:19: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Quer dizer, as suas necessidades não estão aqui na terra. A sua necessidade está em glória por Cristo Jesus. Também é no plano espiritual. Quando você resolve a tua situação no plano espiritual, ouvinte, com toda certeza, o plano material também é resolvido. E às vezes você fica invertendo as coisas. Você fica querendo que fica resolvendo as coisas materiais, mas não é assim. Olha, oxalá se nós fôssemos igual ao apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, nenhuma situação afetava ele. E ele nos deixou o exemplo para nós. Ele deixou o exemplo, os nossos heróis da fé, da Bíblia, eles deixaram o exemplo. Moisés, Abraão, Sansão, Jefté. Está tudo escrito para nós termos munição. Ele já passou tudo que nós passamos para poder deixar o exemplo para nós. Por isso que foi escrito isso, ouvinte. Em Filipenses 1:6 diz assim: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Então isso que você está passando, ouvinte, é para sua aperfeiçoamento, para você se crescer mais, se fortalecer. Olha aqui o que diz aqui em Filipenses 1:8: porque Deus me é testemunha da saudade que todos vós têm, entranhável afeição de Jesus Cristo. Peço isto, que o vosso amor cresça mais e mais em ciência, em todo conhecimento. Então você tem que buscar o conhecimento de Deus, a ciência, o saber. E aqui no versículo 11: cheio dos frutos de justiça que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Tem que ser para a glória e louvor de Deus, senão não vale. De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Está vendo, ouvinte? Então o apóstolo Paulo, a situação do Paulo, aqui em Filipenses, ele estava dizendo que essas situações dele sempre redundavam em bênção. E a nossa vida também tem que ser a mesma coisa. Paulo aqui, ele aproveitava cada momento que acontecia na vida dele, e ele mostrava para os servos de Deus, as pessoas que estavam ao redor dele, ele mostrava: olha, o que você está vendo em mim está redundando em bênção. Pessoas estão sendo beneficiadas com essa aparente coisa que seja do mal, vamos dizer, mas Deus está transformando. Mesma coisa a sua situação, a minha. Pois é, ouvinte, você pense nisso. Pense muito bem nisso, que o nosso Deus é um Deus que cuida de nós. O nosso Deus, ele diz que ele é a rocha. Então você toma cuidado com os falsos pregadores por aí, porque eles estão te enganando. Eles vêm com palavras persuasivas, eles vêm com palavras manhosas para você. Mas como eu já disse, o falso pregador, ele fala as coisas do mundo. Normalmente ele não gosta de buscar as coisas do alto. As coisas do alto para ele é estranho. As coisas do alto para ele está encoberto. Por isso que eu estava dizendo que existe um espírito do engano, um espírito do erro na vida deles. E eles não conseguem ver a verdade. Eles não conseguem descobrir as riquezas escondidas no mundo espiritual. Porque eles não vivem essas riquezas. Mas você está aprendendo, você está vivendo essas riquezas. E o mundo espiritual, ouvinte da palavra, é um mundo dinâmico.
É um mundo que de fato é lá que acontecem as coisas. Mas o inimigo não quer que você saiba disso. Ele não quer que você tenha visão do mundo espiritual. Porque a partir do momento que você tiver visão do mundo espiritual, você vai saber como lidar com aquela situação. E nós já passamos para você. Está aqui em Efésios 6:11. É a armadura de Deus e foi explicado. Você tem que aprender, ouvinte, ver o que está acontecendo. Até quando você vai ser bobinho? Tudo acontece no plano espiritual. E essas igrejas, ela desvia a tua atenção para você ver o plano material, mas está fora da palavra. Não é assim que o nosso Deus ensina. Talvez você está com um problema grave aí. Eles querem que você faça isso, faça aquilo. Mas a partir do momento que você deixou Jesus tomar conta disso, pronto, já está resolvido. Vai fazer a obra de Deus, vai orar, vai interceder pelas pessoas, vai dar seu testemunho de vida, vai falar que Jesus está operando na sua vida. Isso é fazer a obra de Deus. Porque as pessoas, quando estão nessa situação, em vez de aproveitar a oportunidade e falar: olha fulano, olha para a minha vida, Deus está na minha vida. Como que Deus está? Porque eu estou conseguindo superar esse problema. Aí às vezes a pessoa que está com aquele problema até, né? Ele vai ver em você e falar: é verdade, eu quero esse Deus. E assim você vai aproveitando as coisas ruins, transformando em exemplo, em benfeitoria para outras pessoas. Ouvinte da palavra de Deus, nós precisamos ser mais espirituais. O problema é que quando chegam esses falsos pregadores trazendo a parte carnal, nós entramos na carne também. Nós não conseguimos mostrar para eles que nós somos espirituais. Nós entramos na carne no mesmo momento. Parece que quando eles apresentam a carne para nós, as coisas que a nossa carne quer, nós aceitamos de bom grado. Nós esquecemos que estamos no mundo espiritual, que as coisas estão acontecendo no mundo espiritual, lá em cima. Não. Aí eles vêm: faça isso, faça aquilo, você tem que fazer aquilo. E nós aceitamos sem questionar nada. Nem lembramos às vezes da palavra de Deus. Ouvinte da palavra, mas você está aprendendo. Os nossos cultos, as nossas gravações da palavra, nós sempre temos o cuidado de explicar para você. Nós explicamos claramente para você. Você não está enganado mais. Você está aprendendo. E Deus tem mostrado através de nós aqui, das nossas pregações, qual o caminho que você deve tomar. Qual o caminho que você vai seguir nessa caminhada difícil que você está passando na face dessa terra. E Deus está guiando você pela palavra dele. Deus está guiando você todos os dias, dando instrução. Mas parece que as pessoas gostam de se desviar. Parece que as pessoas não se contentam com essa palavra que veio. Eles querem buscar outra palavra lá dos falsos profetas. Quando busca a palavra lá, normalmente se dão muito mal. Mas não faça isso. Você já tem o Evangelho de Jesus, a coisa maravilhosa. Nós não precisamos mais de outro alimento. Nós não precisamos mais suprir a nossa carne. Porque a palavra de Deus diz que a nossa vida já está suprida. E a nossa vida está escondida com Cristo Jesus. Quando Ele, que é a nossa vida, se manifestar, então nós também nos manifestaremos em glória, juntamente com Ele e com os demais irmãos. Por que nós queremos se manifestar agora? Queremos ser o melhor agora. E eles prometem tanta coisa. Se fosse esse povo aí, eles nasceram, começou no movimento pentecostal. E o movimento pentecostal fez um grande estrago. Foi um movimento que Satanás usou. Você pode ver que o movimento pentecostal é o que causa mais escândalo. Aí depois veio o neopentecostal. Isso aí começou no final do século XIX. Se você tiver curiosidade, ouvinte, de aprender sobre isso aí, hoje em dia eles não falam mais que são de Jesus. Fala: eu sou pentecostal. Parece que faz questão de dizer isso. Mas eu pergunto: e Jesus, onde é que fica? Ah, eu sou de tal igreja. E Jesus, onde é que fica? A palavra de Deus fala que nós somos morada do Espírito Santo. Nós somos a igreja. Por isso que a nossa igreja não tem placa. Nós não colocamos placa na nossa igreja.
Porque a nossa igreja é a igreja de Jesus, só isso. Qual igreja você é? Nós somos da igreja de Cristo. Aqui homem nenhum manda. Nós somos pregadores do Evangelho, mas nós ensinamos para você. Nós somos igual a você, a única diferença é que nós temos uma função no reino. Você tem uma, eu tenho uma, outros têm outra. E assim vai fazer a unidade do corpo de Cristo. E Cristo é a cabeça. Mas hoje em dia é tão sutil, você vê aí, as pessoas colocam nome de igreja. E aí sabe o que acontece? Elas começam a pregar a placa da igreja. Começam a falar no nome dela. É aí que mora o perigo. Por isso que nós resolvemos, falou assim, nós vamos servir a Deus como os primeiros cristãos, que entre eles não havia pobre nem necessitado. Por quê? Porque eles praticavam o verdadeiro evangelho, a verdadeira igreja. Por isso que a palavra de Deus diz em Tiago que a verdadeira igreja é aquela que tem a comunhão com as pessoas, é aquela que acolhe as pessoas. Se nós vivemos no mundo, nós somos irmãos num mundo tão turbulento, nós temos que ter os nossos irmãos para nós podermos nos apoiarmos. Por isso que a palavra de Deus manda nós consolar os fracos, consolar os desanimados. E é isso que nós fazemos. E nós nos reunimos todos os domingos, às 15 horas. E nós temos o nosso culto, o qual nós aprendemos muito. Então, ouvinte da palavra de Deus, nós estamos chegando ao final do nosso culto. Nós vamos orar nesse momento, para que você sinta a segurança que há em Cristo Jesus. Então, nesse momento, nós vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, por esse momento. Eu quero pedir pelo ouvinte, Senhor, se ele entendeu essa mensagem, que ela fique gravada dentro dele, para que venha produzir segurança e vida, que só o Senhor pode nos dar. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor já, por Jesus Cristo, somos mais que vencedores. Então a nossa luta já está ganhando, já está ganha, e nós não precisamos temer mal algum. Muito obrigado, Senhor, pela vida dos nossos ouvintes. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Ouvinte da palavra,